Olá, hoje eu estarei meditando sobre o livro de Esther. E eu pensando num nome para essa palavra que eu queria dar hoje, eu vou intitular essa mensagem como Deus nos dá a vitória completa e não parcial. Eu estava relendo o livro de Esther e aí aconselho vocês a relerem, porque é uma história muito linda, muito bonita, é rápida, são 10 capítulos do livro de Esther, vale a pena a gente estar relendo. E eu queria estar refletindo um pouquinho sobre Mardoqueu, que foi o tutor de Esther, quem criou Esther. Ele era primo de Esther, Esther ficou órfã e ele criou. E ele orientou Esther em todo o processo, desde a infância, a adolescência, até ela chegar à posição de rainha. E mesmo já como rainha, ela escutou os conselhos de Mardoqueu. Então, Mardoqueu orientou que Esther se candidatasse para ser a substituta de Vasti, a rainha lá da província de Suzã, onde o povo judeu era mantido escravo, e aí ela vai e é escolhida para ser rainha do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, que foi um nome judeu dado para Assuero, por beneficiar o povo nesse período de Esther. E aí Assuero escolhe Esther para ser a rainha dele. E desde então, Mardoqueu fica ali, desde que a Esther entrou no palácio, Mardoqueu se posicionou nas portas do palácio, não saía de lá, ficava dia e noite ali, todos os dias ele estava à porta do palácio. Ele se comunicava com Esther através de mensageiros, lógico que ela não podia ter contato com eles e nem eles sabiam que ela era judia, mas ela tinha um mensageiro, eles se comunicavam de vez em quando, e uma das vezes, ele estando ali na porta do palácio, ele escutou uma tramóia querendo matar o rei, e ele mandou avisar Esther. Esther comunicou ao rei, foi detectada a veracidade da informação e puniram essas pessoas. Isso tudo ficou registrado lá nos livros do reinado de Assuero. Bem, e aí eu passo para o capítulo 3, o versículo 2, que fala a seguinte frase: Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava para ninguém. Então, ele ficava ali todos os dias, passava os oficiais, os maiorais do rei, e ele não se curvava nem se ajoelhava para ninguém. Até que alguém foi contar a Amã, para ver se alguém tomava alguma providência. Mardoqueu já tinha dito que era judeu. Amã era um alto oficial, era o braço direito, era o primeiro-ministro, vamos dizer assim, do reinado de Assuero, e foram comunicar a Amã que havia esse judeu que ficava dia após dia ali, e ali ele não se curvava. E no versículo 5 passa o seguinte, 5 e 6, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava diante dele, ficou indignado. Sabendo que ele era judeu, Amã não se contentou em descarregar sua fúria contra um único judeu e ficou pensando num jeito de eliminar não só Mardoqueu, mas todos os judeus de todo o império de Xerxes. E assim ele fez. Ele levou a conhecimento do rei que tinha um povo que não se curvava, que não se adaptava às rotinas persas, e aí ele conseguiu um decreto. A ordem era massacrar, versículo 12, era massacrar e assim eliminar os judeus jovens e velhos, mulheres e crianças. No mesmo dia, ele conseguiu isso. Bem, o que acontece? Aqui a gente identifica não uma guerra de homem para homem, de Amã com Mardoqueu, e sim uma guerra espiritual, de um homem, de um inimigo
contra todo um povo que se dizia o povo de Deus. Ele trava essa guerra com o povo e aí consegue esse decreto para poder exterminar o povo. E aí nesse contexto a gente sabe que Mardoqueu convoca Esther para que esteja diante do rei intercedendo pelo povo e tudo mais. Mardoqueu fala, olha minha filha, se você não participar disso, Deus vai levantar outra pessoa para nos livrar. Mas de repente foi para isso que você está aí dentro do palácio. E ela acaba convocando no meio dessa situação toda um jejum de todo o povo judeu por 3 dias para que ela pudesse intervir ali. E aí nessa estratégia, Mardoqueu comunica ao povo e ele começa o jejum e quando houve esse decreto, todo mundo se rasgou, era costume colocar pano de saco, cinza sobre a cabeça, e aí dessa maneira ele ia assim mesmo para a porta do palácio. Bem, chegados os dias do jejum, Esther se apresenta diante do rei. E a gente sabia que se ela se apresentasse, se ele não estendesse o cetro para ela, ela ia ser morta. E ela falou, tá tudo bem, eu vou me expor, vou me colocar nessa situação para que eu possa ter o favor do rei e interceder pelo povo. E aí quando Esther aparece diante de Assuero, ele estende o cetro e ainda fala para ela, minha filha, eu fiquei muito feliz de te ver. Você me pede o que você quer, pede até metade do meu reino que eu te dou. Aí ela fala, não, eu quero dar um banquete para você. E chama Amã também. Chama Amã e eu vou dar um banquete para vocês hoje. E aí Amã vai para o banquete e aí nisso ele fica muito feliz, né? Aí a senhora vai lá, insiste para ela falar, não, calma aí, eu vou dar outro banquete. Amanhã eu vou dar outro banquete, que isso foi muito bom. Amanhã eu vou dar outro banquete e aí eu falo o que eu quero de Vossa Majestade. Bem, quando Amã saiu do primeiro banquete, ele estava se sentindo a última cocada do pacote, né? Ó, tô demais, sou a fichinha da vez, né? E aí falou para a esposa e tudo mais, aí a esposa foi e deu uma ideia, ó, faz uma forca de 20 metros aqui na frente da nossa casa, amanhã, como você está podendo, porque assim, ele já tinha o decreto de eliminar todos os judeus, mas ele não estava satisfeito, ele estava muito incomodado com Mardoqueu, apesar de estar feliz de ser o homem, mas ele estava incomodado com Mardoqueu. Aí a mulher falou, olha, faz uma forca, amanhã, como você está podendo, você chega logo bem cedo e pede para enforcar esse homem. Né? Diz que ele está incomodando e com certeza o rei vai fazer o decreto e vai deixar enforcar, a gente elimina logo esse homem daqui. E aí assim ele fez a forca e tudo mais e se planejou de do dia seguinte cedo estar ali no pátio. Bem, como Deus não dorme, no dia do banquete, na noite do banquete, o que aconteceu? Assuero não dormiu. Provavelmente pensando em Esther, hein? Ele não dormiu a noite inteira. E aí pediu os escribas para lerem para ele, né? O livro do reinado dele e tudo mais. E qual foi o episódio que leram para ele? Justamente o episódio onde Mardoqueu revela que há traidores tentando matá-lo. E aí ele pergunta, o que foi feito com esse homem? Ele foi honrado? Não foi, não, ele é Mardoqueu, é esse homem que fica aí na porta do palácio todos os dias. E aí logo de manhã, Assuero falou, olha, eu quero alguém, porque eu quero dar honra a esse homem, e ele vai caminhar pela cidade, pelas ruas, montado no meu cavalo real e com os dizeres, esse homem é honrado pelo rei. Quem é que está aqui próximo que eu possa pedir isso? Aí o pessoal falou, olha, Amã está aqui no pátio, logo cedo, chama Amã. E aí quando Amã é chamado, ele recebe essa missão de honrar
Mardoqueu pela cidade. E aí Mardoqueu, acontece isso, Mardoqueu sai honrado pela cidade e tudo mais. Mas ali a gente entende que era o sinal de Deus, dizendo assim, olha, eu estou no comando, eu estou agindo, eu estou vendo o que está acontecendo. E aí, quando chega em casa, Amã está assim, irado. E aí a mulher vira para ele e fala o seguinte, então essa frase, esse versículo para mim é assim, o versículo chave dessa palavra toda. Ela fala assim, olha, se esse Mardoqueu é judeu mesmo, isso é só o começo da sua desgraça. Sentimos muito, mas você não tem chance alguma, já está arruinado. E aí, no dia seguinte, no banquete seguinte, e ele fica muito chateado, e logo depois já vem chamar ele para ir para o banquete. Chega no banquete, Esther revela, né, toda a tramóia, ela se identifica como judia e diz que tem um homem que está querendo matar tanto a ela quanto o povo dela, e Assuero fica irado e manda executar. Então, no versículo 10 diz o seguinte, assim Amã foi executado na própria forca que tinha mandado fazer para Mardoqueu, né? Então, a história assim é muito fantástica, mas eu queria estar destacando 3 tópicos nisso aí. Primeiro, o posicionamento de Mardoqueu. Mardoqueu se colocou ali na porta do palácio. Quando ele estava feliz, quando ele estava alegre, quando ele estava triste, quando ele estava doente, ele estava ali num posicionamento inabalável. Uma das coisas que Deus requer de nós numa batalha espiritual, aqui a gente está vendo assim, nitidamente uma batalha espiritual travada, e a gente sabe que a gente também está no meio de uma batalha espiritual, de um inimigo contra o povo de Deus, né? O inimigo das nossas almas, das nossas vidas, o inimigo de Deus declarado, e ele trava a batalha contra nós, e não é só contra nós, contra a nossa vida, mas contra os nossos queridos, os que nos rodeiam. Então, aqui a gente está diante de uma batalha, e primeiro lugar que Deus requer de nós, posicionamento. Onde nós estamos nos colocando diante dessa batalha. Ele não arredou pé durante todo o processo do reinado de Esther ali. Quantas vezes a gente tem arredado o pé desse posicionamento? Hoje nós estamos diante de um jejum, nos posicionando, nos colocando na frente de batalha, mas quantas vezes a gente deixou de estar? Então Deus requer de nós um posicionamento inabalável. Segundo lugar, saber quem você é. Ali, quando Amã chega muito chateado da casa, é o versículo que eu falei que para mim poderia ser o versículo chave de toda essa palavra. Ele fala para a esposa e para os sábios ali, amigos dele, né? E aí eles falam, se Mardoqueu é judeu mesmo, meu filho, isso só é o início da sua desgraça. Você não vai ter chance alguma. Então, muitas vezes, a gente perde a noção de quem nós somos. Às vezes, as pessoas sabem quem nós somos, mas a gente perde de vista quem nós somos. Nós somos filhos do rei. Mark Twain, um escritor americano, ele fala que você tem 2 momentos cruciais, os dias mais importantes da sua vida, é o dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. Então, hoje você sabe por que você está vivendo. Você vive para Cristo, para honrar a mensagem do Evangelho, honrar o reino de Deus. Você vive para estar caminhando para uma vida eterna e para a gente guerrear por nós e pelos nossos. É para isso que a gente vive, para a gente espalhar o Evangelho para toda criatura
e para a gente estar em guerra constante contra o inimigo. Se muitas pessoas reconhecem em você que você é um filho de Deus, porque muitas vezes você duvida de quem você é. Então, o primeiro é posicionamento, o segundo é saber quem você é. E 3, entender os sinais. Deus não dá vitórias parciais, Ele dá uma vitória completa. O rei dá uma ordem de honrar Amã, dele passear ali, e ele ser honrado até por Amã, humilhou Amã, mas aquilo ali não era vitória. Deus está nos dando muitos sinais neste jejum, mas ainda não é a vitória. Deus quer nos dar vitórias completas. Deus está nos dando essa oportunidade de guerrearmos, de vivermos experiências com Ele, de vivermos os sinais que Ele quer dar para nós. Crise em chinês tem 2 significados. Perigo. Segundo, oportunidade. É exatamente isso. Deus está nos dando oportunidade de vivermos a cada dia experiências com Ele, que Ele nos dê sinais, que Ele nos direcione para o que fazer, mas Ele quer nos dar uma vitória completa. Ele quer levar à forca, como Ele levou a Amã, Ele quer levar à forca todos os inimigos que estão oprimindo nossos queridos, nossos filhos, nossos parentes, todas as coisas que vêm atrapalhando a nossa vida, todas as coisas que querem nos derrotar. Hoje é o dia que Deus fala para você: eu não dou vitórias parciais, eu dou vitória completa. Eu levo à forca, eu levo ao fim todos os teus inimigos. Mas primeiro eu preciso que você se posicione e segundo que você saiba quem você é. Essa é a palavra de hoje. Nós estamos caminhando para a última semana do nosso jejum. Vamos nos posicionar, vamos ter a certeza do nosso papel, né, como cristãos, como filhos do rei, para que Deus nos dê uma vitória completa. Eu vou fazer um desafio para vocês, os 3 últimos dias de jejum, que você vá além, que você dê um passo além nesse jejum. Eu não sei de que forma, mas eu tenho sentido isso no coração. Dê um passo além nesse jejum. Eu não sei, mas Deus vai falar com vocês. Fiquem com Deus.